Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os chamados limites laterais. No vídeo anterior, nós vimos que, quando escrevemos, digamos, x tendendo a 2, estamos dizendo que assumimos valores para a variável x cada vez mais próximo de 2, sem nunca atingirmos de fato esse valor. Então, geometricamente, podemos interpretar como sendo numa reta, tomando 2 como referência, nós damos um pontapé inicial qualquer, maior ou menor do que 2. Então, digamos, tomando um valor menor, x igual a 1, então os próximos valores deverão ser necessariamente maiores do que 1, para nos aproximarmos de 2, mas sem nunca chegarmos de fato nesse valor, ou seja, o próximo poderia ser, digamos, 1,5, e o próximo 1,75, e o próximo 1,9, e depois 1,99, e assim por diante. Nós vamos construindo uma sequência de valores, de modo que o x se aproxima de 2. Mas da mesma forma, poderíamos nos aproximar de 2, tomando como pontapé inicial um número maior que 2. Então, tomando, digamos, um número 3,7, e aí o próximo poderia ser igual a 3, e o próximo 2,6, por exemplo, e depois 2,2, e assim por diante, tomando valores cada vez mais próximos a 2. Então, nós estamos criando sequências infinitas. Cada vez mais eu posso me aproximar de 2, sem nunca de fato chegar em x igual a 2. Então, se atribuirmos a sequência pelos valores que tomamos inicialmente à esquerda, começando com 1, aí o próximo 1,5, depois 1,75, e assim por diante. Depois eu fiz 1,9, o próximo foi 1,99, e etc. Estamos nos aproximando cada vez mais de 2. A segunda sequência, o pontapé inicial foi 3,7, o segundo número foi 3, depois 2,6, depois 2,2, e assim por diante. Cada vez mais próximo de 2, sem nunca chegar a 2. O que difere essas duas sequências é a forma como nós estamos nos aproximando de 2. No primeiro caso, por valores menores, e no segundo, por valores maiores do que 2. Para mostrar que estamos nos aproximando, ora por valores maiores, ora por valores menores, podemos escrever que x tende a 2, no primeiro caso, colocando um símbolo, como se fosse um índice superior, no caso de menos, quando estamos mostrando que vamos nos aproximar por valores menores, ou quando o pontapé inicial é por um valor maior do que aquele limite, colocamos esse índice como sendo o índice superior com o símbolo de mais. Então, no primeiro caso, nós dizemos que x tende a 2 pela esquerda, e no segundo caso, x tende a 2 pela direita. Ora, quando nós escrevemos simplesmente x tende a 2, estamos nos aproximando pela esquerda ou pela direita? Nesse caso, quando não escrevemos o símbolo no índice superior, se mais ou menos, significa que estamos nos aproximando em ambos os lados, ou seja, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, x tender a 2 significa x tender a 2 pela direita e x tender a 2 pela esquerda. Na linguagem de limites, quando escrevemos o limite de f de x, quando x tende a A, não estamos dizendo se o x se aproxima de A pela esquerda ou pela direita. Como acabamos de ver, significa dizer, na verdade, de maneira subentendida, que x está se aproximando de A em ambas as direções. Se quiséssemos mostrar apenas uma delas, que f de x tende a um certo valor, quando x tende a A, digamos, pela esquerda, teríamos que colocar no índice superior o símbolo de menos. Ao colocar isso, então nós lemos o limite de f de x, quando x tende a A,
pela esquerda. Se quiséssemos mostrar que x está se aproximando de a, mas por valores maiores do que a, ou seja, pela direita, teríamos que escrever o limite de f de x quando x tende a A pela direita, colocando o índice superior, no índice superior o símbolo mais. E os limites, quando são determinados pela direção de x, seja por valores menores ou por valores maiores, são chamados de limites laterais. Dessa forma, quando escrevemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a um certo valor L, estamos dizendo que f de x está tendendo a L, f de x se aproxima cada vez mais de L, quando x se aproxima de A em qualquer direção. A implicação desse fato é a de que os limites laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda, são necessariamente iguais e iguais a L. Ou seja, estamos dizendo que f de x está tendendo a L, tanto quando x tende a A pela direita, como x tende a A pela esquerda. Ou seja, independente da direção no qual x tende a A, f de x vai tender ao número L. Mas aí vem uma pergunta muito importante. O que ocorre se o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, for diferente do limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda? Ou seja, o que ocorre se os limites laterais forem diferentes? Nesse caso, temos uma resposta muito objetiva. Simplesmente dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, não existe. E a explicação para isso pode ser bastante simples. Observe o gráfico dessa função. A função f, cujo gráfico está desenhado, não está definida para x igual a A. Observe quando o gráfico sofre uma interrupção, nós temos nesse ponto y igual a b e nesse ponto y igual a c. Entretanto, nenhum dos pontos pertence ao gráfico dessa função, uma vez que os dois pontos estão em aberto. Se x se aproxima de A por valores menores do que A, observe que quando levamos isso para o gráfico, as respectivas imagens vão se aproximando cada vez mais de B. Ou o que isso significa é que o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, ou seja, por valores menores que A, esse limite é igual a B. Por outro lado, tomando valores maiores do que A e nos aproximando de A, ao jogarmos esses valores no gráfico da função, teremos pontos cujas imagens se aproximam cada vez mais do valor de C. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é igual a C. Então, claramente, nós temos os limites laterais pela direita e pela esquerda como valores distintos, valores diferentes. Ora, se existir o limite de f de x, quando x tende a A, e se nós designarmos esse valor por L, nós estamos dizendo, em outras palavras, que quando x se aproxima de A, seja pela direita ou pela esquerda, f de x vai se aproximar cada vez mais do número L, ou seja, do único número L, o que não é verdade, porque C e B aqui são valores distintos. Então, esse valor L, ele simplesmente não pode existir, porque f de x não se aproxima de um valor L específico quando x se aproxima de A, seja pela esquerda ou pela direita. Então, o fato de que os limites laterais são distintos nos traz como consequência que não existe o limite de f de x quando x tende a A.